Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos numa imersão sobre o destravado propósito. Nessa imersão, eu, Júnior Pimentel, apresento para você algumas travas que param as pessoas e neutralizam as pessoas para não viver o seu propósito de vida. Eu já estou na 17ª trava. Pelo menos 15 travas foram direcionadas a por que as pessoas ficam travadas para não viver o seu propósito de vida. Teve duas características foi para ativação de propósito, porque eu recebi duas pessoas aqui especiais, que foi a Estela Garcia, que nós abordamos uma temática diferenciada na 15ª live sobre esse destravado propósito, e a 16ª eu recebi a Cristal também. Nós falamos ali sobre movimento, e aí dentro dessa característica com a Estela nós falamos sobre ativação e desbloqueio, mas todas as outras travas elas são relacionadas a coisas que estão dentro de nós, eu posso falar algumas experiências que nós sofremos, algumas coisas que nós aprendemos, algumas coisas que nós estamos presos e neutralizados, de maneira que eu e você não conseguimos viver o nosso propósito de vida. Então, quero agradecer a presença de todos. Nós já começamos hoje, a nossa temática é sobre autoabandono. E antes de eu entrar nessa temática da aula de hoje, quero agradecer a presença de todos que estão comigo desde o começo da imersão, de todos aqueles que estão aprendendo muito sobre cada trava que eu já abordei. Já falei sobre medo, já falei sobre sentimento de culpa, sobre rejeição, sobre desistir, já falei aqui sobre a questão de ambiente, já falei aqui sobre autoimagem, já falei sobre autogoverno, já falei sobre traição, já falei sobre maturidade. Então eu abordei várias temáticas sobre desistência, várias temáticas sobre medo, várias temáticas que param e neutralizam as pessoas. Então é importante, eu quero te fazer um convite. Se você está chegando aqui a primeira vez, aqui no meu perfil, ou se você está chegando também, está chegando por essa temática nas minhas outras redes sociais, porque essas aulas ao vivo elas são subidas em outras plataformas, então é importante você assistir cada aula, assistir cada trava, aprender, colocar em prática, porque quando você aprende a trava, você aprende aquilo que destrava e você vai conseguir potencializar o seu propósito de vida. Então eu te convido a assistir. Já subi todas as aulas no YouTube, então você pode acompanhar, e você pode acompanhar o Júnior Pimentel no YouTube, ou você pode acompanhar aqui no Instagram, Júnior Pimentel P, você me encontra. Eu falo só sobre propósito de vida, também trago uma temática aqui sobre espiritualidade e abordo muitas questões teológicas, princípios do reino e da palavra de Deus, e tudo relacionado à existência humana, sofrimento, dor, problemas, perdas. Então eu ajudo pessoas a destravar na sua vida, na sua área emocional, a destravar todo o potencial que tem dentro da pessoa. Por quê? Porque é importante que ela aprenda, é importante que ela entenda o potencial grande que existe nela. Então gratidão a todos, gratidão à minha noiva que já está aqui, a psicanalista Liz Pellegrini também, que tem me apoiado nesse projeto, nesse trabalho. Em breve nós vamos estar também lançando um treinamento dela relacionado sobre o despertar das rainhas, relacionado ao autoconhecimento. Você vai aprender muito sobre autoconhecimento, sobre relacionamento abusivo e como sair dessas amarras que tem neutralizado, tem parado e tem causado tanto sofrimento em muitas mulheres. Então eu te convido também a seguir o perfil da minha noiva, chamado Liz Pellegrini, psicanalista Liz Pellegrini. Então assim, você vai encontrar através das minhas mídias sociais, também aqui no Instagram e no YouTube. Também tem muita live que a gente fez uma série sobre o amor próprio. Eu e ela, a gente faz uma série sobre amor próprio, lá nós ensinamos muito sobre amor próprio e como aprender de forma sucinta, aprender técnica, aprender princípios que de alguma forma vão te ajudar a ser restaurado na sua vida emocional, na sua vida conjugal, familiar, de relacionamento e principalmente da sua autoajuda e do seu autocuidado. Então hoje a temática, vamos começar nossa aula? Então hoje a temática, eu vou chamar aqui, convocar mais os alunos aqui. Hoje a temática que nós vamos abordar é uma temática sobre o autoabandono. Nós vamos aprender muito hoje aqui. Eu estou convocando aqui os alunos para adentrar aqui na aula conosco e nós vamos já começar. Gratidão, eu tenho certeza que você deve estar aprendendo muito mais conosco aqui diariamente. Nós temos live
abordamos várias temáticas que tenho certeza que vai ajudar você a potencializar tudo que tem dentro de você e todas as habilidades que você tem. Eu tenho certeza que trará grandes resultados. Então hoje qual é a temática que nós vamos abordar? Seja bem-vindo, Maria do Socorro. Então hoje qual é a temática que nós vamos abordar? A temática do autoabandono. Preste atenção, o autoabandono atrapalha as pessoas de viver o propósito de vida. E a pergunta que eu te faço, por quê? O autoabandono ele tem a característica de pessoas que de alguma maneira se deixaram. Antes de eu trazer o conceito, eu quero fazer alguma pergunta para você, porque essa pergunta ela já tem essa característica de trazer a introdução dessa aula de hoje. Olha que apareceu Rodrigo Soares, no final me chama no direct, porque tu lembra que nós vamos ter a 4ª imersão Propósito de Vida e você é um dos palestrantes, então me chama no direct depois, Rodrigo, depois da aula. Então hoje nós vamos falar sobre o autoabandono, que é uma trava que para as pessoas e que neutraliza as pessoas de viverem o propósito de vida. Então o autoabandono seria a característica seguinte: em algum momento da sua vida você se abandonou, você deixou de cuidar de si próprio, você deixou de valorizar a vida, você deixou e abandonou os seus sonhos. Então mais ou menos o autoabandono ela está relacionado a isso. O autoabandono são pessoas que deixam de cuidar de si, são pessoas que deixam de viver, deixam de valorizar a sua própria vida, deixam de cuidar da sua vida emocional, da sua vida física, do seu corpo, dos seus sonhos e dos seus projetos. Então, existe a questão do abandono. Por exemplo, às vezes o pai abandona os filhos. Quantas vezes e quantas histórias eu conheço de um pai que abandonou o filho, de uma mãe que abandonou o filho, de um marido que abandonou a esposa, de uma esposa que abandonou o esposo, de irmãos que abandonou a família. Então existem muitas características de abandono. Quando alguém abandona uma pessoa, isso causa problemas emocionais, danos emocionais, psicológicos e psíquicos. Mas o maior problema que eu observei durante a minha vida não é quando uma pessoa abandona outra, porque tem aquela questão da dependência emocional, que é uma área que a minha noiva aborda, ela é especialista na área. Não é questão só da dependência emocional, quando o marido, uma esposa, um filho, um pai e a mãe abandona. Isso daí dá para ser trabalhado, dá para ser superado, dá para ser cuidado. O maior problema na vida que eu observei é quando a pessoa ela se autoabandona, quando a pessoa ela deixa de viver para si, ela deixa de se cuidar, ela deixa de se valorizar, ela deixa de se amar, ela deixa de cuidar de si. Então a pergunta que eu faço: em algum momento da sua vida você se abandonou? Você se deixou pelo caminho? Você deixou de sonhar? Você deixou de fazer coisas que você gosta? Você deixou de fazer coisas para o seu próprio benefício próprio? Então hoje nós vamos aprender essa temática. E por que eu estou falando sobre essa questão de autoabandono? Porque a primeira característica do autoabandono, como eu falei, é uma pessoa que ela acaba se abandonando, ela acaba não se cuidando, ela acaba não se valorizando. Então é a primeira característica do autoabandono. A segunda característica do autoabandono, que são pessoas que caem nessas profundezas dessa situação, é quando a pessoa deixa de ter o desejo de viver. A vida passa a não ter sentido mais para ela. Então nada mais faz sentido para ela, não faz mais sentido estudar, não faz mais sentido trabalhar, não faz mais sentido construir uma família, não faz mais sentido existir. Então assim, a sua vida é uma vida sem propósito. Por isso que eu digo que o autoabandono, ela permeia esses dois caminhos. Primeiro, a questão do abandono próprio e a questão da característica da existencial, de viver uma vida que não faça sentido. E aí nós vamos ver aqui que o autoabandono causa na pessoa uma autodestruição de si próprio. Ela acaba desvalorizando e deixa de cuidar do seu corpo físico, ela deixa de cuidar das suas emoções, ela deixa de cuidar dos seus sonhos, ela não tem um propósito de vida, ela não tem um projeto estabelecido, ela não tem um propósito para a sua vida, para a sua existência, não tem projeto pessoal, profissional, não tem projeto familiar, ela acaba se deixando pelo caminho. E eu quero falar algo para vocês: a maioria das pessoas que vivem o autoabandono, grande parte, você sabia que grande parte não percebe que deixa de viver para si, ela acaba se abandonando, elas não percebem a grande parte. Uma pequena minoria consegue perceber e entender
que acabou se abandonando e vivendo para os outros, aí ela consegue buscar ajuda de profissionais que possam de alguma forma orientar, instruir para que essa pessoa possa voltar e possa cuidar de si, cuidar dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida. Então nós vamos ver hoje que o autoabandono é uma trava que para as pessoas, que neutraliza as pessoas e não deixa a pessoa viver o seu propósito de vida e a excelência dos projetos que ela tem para a sua vida e para a sua existência. Eu vou usar como exemplo, apesar de eu orientar várias pessoas, de eu cuidar de várias pessoas, e durante toda a minha vida, por mais de 20 anos, eu ter cuidado de muitas pessoas, e eu poder usar o exemplo de várias pessoas, eu posso usar o exemplo de mim próprio. Sim, eu, Júnior, professor, posso usar o exemplo de mim próprio. Por quê? Porque durante a vida, eu cuidei de muitas pessoas, só que eu sempre tive sonhos, eu sempre tive projetos, eu sempre cuidei da minha alimentação, eu sempre cuidei da minha saúde, eu sempre pratiquei, por exemplo, esporte, sempre fiz muitas coisas, mas no decorrer do tempo eu comecei uma caminhada, que eu me deixei pelo caminho. E olha, eu quero falar algo para vocês muito sério. Chegou um momento que eu percebi isso, eu consegui perceber que eu tinha me deixado pelo caminho. Eu comecei a olhar no espelho, comecei a olhar minha aparência e digo, o que está acontecendo comigo? Porque eu não cuido mais do meu cabelo, porque eu não estou cuidando mais do meu corpo, porque eu não estou cuidando mais da minha aparência, porque eu deixei os meus sonhos de lado, porque eu deixei de viver os meus sonhos, porque eu tinha grandes projetos e eu percebi, olha, é complicado, isso é muito complicado perceber. Apesar de eu ter uma vida de ajuda de muitas pessoas, eu tinha me deixado pelo caminho. Eu tinha deixado de viver os meus sonhos, eu tinha deixado de viver os meus sonhos para viver o sonho das outras pessoas. Eu tinha deixado de cuidar do meu corpo para cuidar do corpo de outras pessoas. Eu tinha deixado de cuidar dos projetos que havia na minha mão para cuidar do projeto de outras pessoas. E eu acabei me abandonando no caminho e eu comecei a perceber que eu estava vivendo a vida dos outros, que eu estava vivendo o sonho dos outros, que eu estava vivendo em função dos outros, que eu estava tentando suprir os meus desejos, os meus sonhos, eu estava tentando suprir a minha alegria em função de outras pessoas. Então eu percebi isso no decorrer do caminho. Eu parei, isso aconteceu tem uns 3 anos atrás. Eu parei e disse, o que aconteceu comigo? Eu estava irreconhecível, olha que eu estava envolvido com projetos sociais, eu estava envolvido fazendo uma especialização em ensino religioso, eu estava envolvido em vários projetos sociais, eu dava aula na universidade, então eu estava com um monte de função. Eu sou compositor, eu estava compondo música, eu tinha uma banda, então eu trabalhava com uma banda, eu trabalhava como compositor, eu dava aula, eu estava estudando, eu estava envolvido em vários projetos sociais, mas eu percebi que eu havia me abandonado, eu percebi que eu havia me deixado pelo caminho. Então assim, a gente precisa entender isso, mas o pior é quando a pessoa não percebe que ela se deixou. Quando ela não percebe que ela se abandonou, que ela não percebe que ela virou a costa para si própria, como eu falei, porque é fácil lidar com alguém que te deixou, pai, mãe, filho, irmão, esposo, esposa, ou desse contexto amigo, a gente consegue trabalhar e lidar, mas o pior, sabe qual que é? O pior nível do abandono é o autoabandono, é quando a pessoa deixa de si, e nós vamos ver essa característica. Então, olha, se você deixou de cuidar do seu corpo, se você deixou de cuidar da sua saúde emocional, se você deixou de cuidar dos seus sonhos, se você deixou de cuidar dos seus projetos, se a sua alegria está só em função de pessoas, de A ou de B, se você consegue só se alegrar se houver outras pessoas, se a tua necessidade é suprida nas outras pessoas, você é um grande candidato de ter se abandonado pelo caminho. Se você vive só em função dos outros, você é um grande candidato a se deixar no caminho, porque existe uma diferença entre você se doar para os outros, por exemplo, se doar para o esposo, para a esposa, para os filhos, se você se doar para projetos sociais, se você se doar em sonhos do outro, existe uma diferença entre você se doar e se sacrificar. Isso é louvável, isso é admirável. Por exemplo, eu vou usar um exemplo básico aqui, uma mãe que se doa pelo filho, ou uma esposa que se doa pelo marido, ou vice-versa. Por exemplo, você cuida, você ama, você trata bem, você, por exemplo, se você é esposa, você cuida da casa, cuida da roupa do marido, se você é mãe, faz a mesma coisa pelo filho, só que a pessoa já é madura, a pessoa já é adulta, mas ela não está nem aí, ela chega tarde em casa, ela não valoriza o que você faz, ela não está preocupada com o seu esforço, ela não está preocupada com o seu sacrifício, ela lhe trata mal e você está esgotado, vivendo em função de esposo, vivendo em função de
esposa, vivendo em função de filho, você está aí entrando já aí começa a entrar aquele princípio de ansiedade, depressão, você não está cuidando do seu corpo, você não tem tempo para si, não tem tempo para cuidar da sua saúde física, não tem tempo para ir no médico fazer um exame, não tem tempo para melhorar a sua alimentação, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para fazer o que você gosta, porque você vive em função do outro e o outro não está nem aí para você, você está dentro desse ciclo do autoabandono e você precisa sair. A minha querida noiva aqui, a psicanalista, está deixando a contribuição dela e diz assim: quando nos abandonamos, ficamos também vulneráveis a pessoas maldosas. Entramos em relacionamentos ruins, aceitamos qualquer coisa, porque achamos que isso é que merecemos. Então, ali, quando a gente acaba entrando nesse princípio, aí a pessoa acaba se auto-abandonando, e aí você acaba atraindo pessoas que vivem também dentro desse contexto do auto-abandono. Então, o auto-abandono é uma trava que impede as pessoas de viver o propósito de vida. Seja bem-vindo aí, meu nobre irmão Luciano Pimentel, que está passando conosco aí. Então, o que acontece? Então, preste bem atenção, o autoabandono ele tem duas características que eu e você precisamos entender. Por isso que é uma trava para se viver um propósito de vida. Por quê? Primeiro, está relacionado com o abandono pessoal. Você se deixa pelo caminho, você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua saúde emocional, você não cuida da sua alimentação, você não cuida da sua saúde física, você vive em função dos outros, as outras coisas são prioridades para você, e tem a questão aí entra a segunda característica, a questão existencial. A vida para você não faz mais sentido. Por quê? Porque a vida não faz mais sentido. Eu observei sempre porque existe um desgaste emocional com quem se auto-abandona, porque sempre vive em função dos outros. Então isso aqui é importante nós vivemos. A pessoa vive em função dos outros. E como a psicanalista Lisa aqui falou e colocou e abordou essa característica de a pessoa se auto-abandonar, de se não valorizar, acaba atraindo pessoas ruins e ela acha que merece aquilo, por isso vive nesse contexto, vive nesse ambiente onde ela vive praticamente aprisionada, acorrentada e não consegue sair. Então nós vamos ver aqui essas características. Então, a pessoa que ela tem essa característica de autoabandono, eu fiz uma anotação, por exemplo, é uma pessoa que tem baixa autoestima, é uma pessoa que se sente inferior, é uma pessoa que vive em desejo dos outros, e aí entra a questão do vazio, é uma pessoa que não tem amor próprio, é uma pessoa que não, ela busca se prender nos outros, na vontade dos outros, na decisão dos outros, na escolha dos outros. Então o autoabandono engloba todas essas características. E eu faço uma pergunta: eu observo diariamente pessoas que se autoabandonaram. Eu cansei de conversar com pessoas que estão aí com 50 anos, com 60 anos, que estão literalmente tristes e frustradas. E aí eu conversei com uma mulher já tem um tempo. Eu quero citar como exemplo, não vou citar o nome dela aqui, mas vou citar como exemplo. É uma mulher que viveu em função do seu esposo, mas o seu esposo só vivia bebendo, o seu esposo tratava ela mal, o seu esposo não valorizava. Ela deixou de estudar, deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, e aí ela se dedicou a vida toda para cuidar dos filhos, e o esposo chegava em casa, colocava o alimento dentro de casa, mas tratava ela com ignorância, humilhava ela diariamente. Ela se sacrificava pelos filhos, e ela começou a cuidar dos filhos, e os filhos começaram a crescer, e os filhos cresceram e foram embora, não valorizaram ela. E o que aconteceu? Ela começou a entrar numa tristeza profunda, começou a comer demais, engordou, ficou acima do peso, não estudou, não completou o ensino médio, deixou de fazer as coisas que gostava. E quando ela estava ali nos seus 57 anos, se não me falha a memória, a maior tristeza dela era essa, porque no final da vida dela, o esposo dela ainda deixou ela para ficar com outra pessoa, e aí ela estava vivendo uma vida totalmente frustrada, e ela dizia assim: aonde foi que eu me deixei? Aonde foi o momento que eu deixei de viver para mim? E aí ela não conseguia força para viver para ela, porque ela tinha se abandonado no caminho. Ela viveu 100% em função do seu esposo, ela viveu 100% em função dos seus filhos, ela deixou de cuidar da sua saúde emocional, deixou de cuidar da sua alimentação, não, ela levava os filhos no hospital, levava, mas não fazia exames pessoais, ela não cuidava da sua alimentação, ela deixou de fazer coisas que ela gostava. Ela disse que ela gostava de fazer balé, ela gostava de cantar, ela gostava de pintar, ela tinha sonho de ser arquiteta, ela não estudou, então ela abandonou tudo para viver em função dos outros.
ela é uma pessoa também que ajudava a família, ajudava a mãe, ajudava o irmão, então ela fez função de todo mundo, chegou no momento que todo mundo foi viver a sua vida, e ela ficou sozinha, sem viver a vida dela. E aqui a psicanalista disse assim: conheço muitos casos assim, a pessoa vive para todo mundo menos para ela e espera ser reconhecida, mas se nós não nos valorizamos, os outros não farão isso. Então isso é importante, às vezes viver em função dos outros e esquecer de si. E aí como é que você vai viver se você se abandona, se você se sacrifica pelos outros, e aí você entra numa vida angustiante, numa vida triste? Eu sempre digo que eu e você devemos dar o nosso melhor, mas o nosso melhor, como eu posso dizer, mas o nosso melhor para nós, eu e você precisamos estar bem, precisamos estar com a nossa saúde emocional ok, precisamos estar com a nossa saúde física ok, nós precisamos estar com a nossa saúde física, emocional, nós precisamos estar com nossos sonhos e projetos focados e fortalecidos para que a gente possa se doar para os outros. Eu canso de falar com as pessoas que eu converso com relação a isso. Você precisa estar bem para você cuidar bem do outro. Eu cansei de dar orientação para casais e dentro de relacionamento. Eu falo, mas por que vocês vivem querendo se completar nos outros? Por que vocês acham que o outro vai suprir a necessidade daquilo que você é ou daquilo que você precisa? Eu sempre digo, você precisa estar inteiro, você precisa estar bem emocionalmente, você precisa estar bem fisicamente para você poder se doar para o seu esposo, para a sua esposa e para o seu filho. Você precisa estar bem. E aí eu pergunto, você tem hábito de fazer exame de rotina? Como é que você está cuidando da sua alimentação? Como é que você está cuidando da sua saúde emocional? Porque até o nosso corpo físico, deixa eu falar para vocês, a gente come o alimento sólido e o que o nosso corpo precisa, ele tira daquele alimento e vai para o nosso organismo. E aquilo que não precisa, nós vamos no banheiro e colocamos para fora. E eu faço a pergunta, como é que está a sua saúde emocional? Como é que está a sua saúde psicológica? Você está fazendo filtro? Você está limpando a sua mente? Você está limpando o seu pensamento daquilo que não é bom, daquilo que não é agradável, daquilo que não vai trazer um retorno para você? Eu faço essa pergunta para você. O outro deve ir para completar, não para completar. O outro deve vir para complementar e não para completar. Olha aqui outra dica aqui. A minha noiva está uma potência aqui nessa live comigo aqui, compartilhando as características que é na área dela de formação. Então eu quero agradecer a sua contribuição, meu amor. Então vamos continuando. Então o autoabandono é uma trava, porque como é que a pessoa vai viver um propósito de vida se ela se autoabandonou? Você está entendendo por quê? Porque o autoabandono está relacionado com questões existenciais. É quando a pessoa deixa, aí eu entro na segunda parte, já entrando para o final dessa aula, é quando a pessoa, a vida para ela não faz mais sentido. Não faz mais sentido estudar, não faz mais sentido trabalhar, não faz mais sentido para a pessoa levantar pela manhã e cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde emocional. Então, assim, o autoabandono ele está relacionado também às questões existenciais, quando a vida para a pessoa não faz mais sentido, quando ela não tem mais projeto de vida, quando ela não tem mais propósito de vida. Olha, se ela não estabelece pelo menos no mínimo um objetivo, uma meta, um alvo, ela não consegue chegar em lugar algum. Eu sempre falo para as pessoas, eu digo, sempre estabeleça um alvo e não uma meta, porque meta é metade de algo. E quando você estabelece meta como metade de algo, você nunca consegue chegar no objetivo que você deseja, porque o teu cérebro sabota. Então o que eu faço, Júlio? Você precisa estabelecer um alvo na sua vida. O alvo é onde você vai alcançar, onde você vai chegar. E depois que você estabelece o alvo, você pode destrinchar isso em metas. Depois que você destrinchar em metas, em objetivo, você pode destrinchar em metas, e depois você pode destrinchar em atitudes e passos pequenos para alcançar aquilo de forma diária, de forma semanal, de forma mensal, mas estabeleça o alvo. Então, quando a pessoa deixa se mover para as questões existenciais, ela se abandona, porque ela não tem um propósito estabelecido. Então, se ela não tem um propósito estabelecido, para que levantar pela manhã? Aí a pergunta que eu faço para vocês, para quê? Para que se levanta amanhã? Para que você trabalha? Por que você estuda? Qual é os seus sonhos? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu projeto? Então assim, talvez você se auto-abandonou no caminho, você deixou de cuidar de si, você deixou de cuidar da sua saúde emocional, você deixou de cuidar da sua saúde física, você deixou de sonhar, você deixou de cuidar dos seus sonhos, você deixou de cuidar do seu projeto. Aí eu faço a pergunta,
é tempo de você se autocuidar, é tempo de você se autovalorizar. E eu quero deixar esses 5 minutos aqui para você fazer uma autoanálise, entendeu? Porque eu já estou falando da minha vida, porque chegou um momento da minha vida que eu estava tão ocupado cuidando de projetos sociais, cuidando dos outros, que eu percebi que eu tinha parado de me cuidar. E olha que eu sou uma pessoa muito disciplinada, sempre faço exame de rotina, eu sempre cuido da minha alimentação, eu sou um homem que tem uma alimentação saudável, bebo bastante água, então eu tenho uma questão de gestão de emoção, eu cuido bem da minha emoção, eu tenho domínio sobre as minhas emoções, eu tenho autogoverno, eu tenho autorresponsabilidade para comigo, mas chegou um momento que eu tinha me deixado pelo caminho, eu percebi, o que está acontecendo comigo? Como é que eu me abandonei pelo caminho? Eu precisei corrigir, eu precisei fazer uma análise e ver aonde eu estava excedendo, aonde eu estava me sacrificando mais pelos outros, e as pessoas não estavam valorizando, eu não estava cuidando de mim, e se eu não estava cuidando de mim, eu estava acabando adoecendo, porque eu já fiz um tratamento renal, e agora, graças a Deus, eu já peguei alta, então eu não estou fazendo não estou mais fazendo tratamento renal, mas por quê? Quantas vezes eu fui parar, olha, eu vou contar para vocês, quantas vezes eu fui parar e fui ficar internado, porque por causa de eu estava me abandonando no caminho. Então teve momentos que eu passei problema renal, por quê? Porque eu estava me esgotando, cuidando dos outros, na correria, dando aula, estudando, e às vezes eu deixava de tomar água. Às vezes eu estava me alimentando coisas na correria que prejudicavam o meu rim. Então, assim, às vezes eu estava acumulando tanta pressão emocional e psicológica que aí o meu rim começava a doer. Não sei se você sabe, existe um salmo, se não me falha, Salmo 73, versículo 21, que o salmista diz assim: o meu coração entristeceu, eu sinto picada no meu rins. Então, a dor no rim do salmista era relacionada com a tristeza no coração. Então, ali olha que esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf escreveu isso e já mostra para a gente que o homem é uma unidade psicossomática, que é o psique mais soma, que as questões da psique, elas estão relacionadas, as questões emocionais, elas estão relacionadas com a soma, com o corpo. Então, o homem é uma unidade psicossomática. As emoções estão ligadas com o corpo. Então, quantas vezes eu fui parar no hospital? Por quê? Porque eu não estava cuidando da minha saúde emocional. E a tristeza no meu coração acabava fazendo ter crises renais e parar, ficar internado no hospital e tomar bastante remédio. E aí é importante a gente entender isso. Então, assim, é importante a gente valorizar, dominar as nossas emoções, cuidar do nosso corpo físico. Você quer viver bastante? Por que você não cuida da sua alimentação? Você quer viver bastante? Por que não pratica exercício? Você quer viver bastante? Por que não cuida da sua saúde emocional? Então, eu quero te desafiar hoje a trabalhar essa tríade. A sua saúde emocional, você vai fazer uma análise de como estão as suas emoções, de como estão os seus pensamentos, de como está o seu coração. Se você precisar de ajuda, por que não procurar um psicólogo para uma ajuda? Ou de procurar uma psicanalista aqui. Já indico a minha noiva aqui, que ela é dessa área. Psicanalista, ela pode te ajudar. Ela também é Master Coach, pode te ajudar nessa área aí. E eu também quero te desafiar, depois que você cuidar da sua saúde emocional, por que você não cuidar da sua saúde física? Por que não ir no hospital, ir no médico, ver como é que fazer uma bateria de exame, ver como é que está a sua saúde? E depois, por que não cuidar da sua saúde física? Voltar a praticar exercício. Quero te desafiar aqui. Quero te desafiar a você cuidar das suas emoções, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo físico e cuidar da sua aparência e ver se fazer uma autoanálise e parar. Eu estou cuidando mais dos outros do que de mim? Eu preciso cuidar de mim, porque eu quero falar uma coisa: se você sucumbir, se você adoecer, quem vai cuidar de você? Tudo vai parar. Até as pessoas que você cuida, até as pessoas que você ama e valoriza, elas também vão ser prejudicadas. Por quê? Porque você está negligenciando o básico, que é cuidar de si mesmo, quer ter um amor próprio, quer cuidar de você próprio. Se você não está bem, como é que os outros vão estar bem? Se você não está com a sua autoestima elevada, como é que você vai cuidar das pessoas? Se você não está bem com a sua saúde, como é que você vai cuidar dos outros? Se você está se autodestruindo com alimentação, fazendo as coisas que está destruindo seu corpo, daqui a um tempo, se você adoecer, como é que você vai cuidar das pessoas que você ama, se você próprio não se cuida? E aí você vai trazer prejuízo para você, para sua família, para sua casa e para aqueles que você ama. Eu sempre falo, e eu brinco, minha noiva está aqui, que eu tenho a meta de bater os 100 anos, então eu faço de tudo para que eu possa cuidar da minha saúde, para que eu possa chegar lá. E olha, que eu nasci com um monte de problema crônico, então eu tenho questões crônicas
mas eu tenho autorresistência. Então aqui, aquilo que é deficiência do meu organismo, eu trato de cuidar para que não prejudique mais ele. E aquilo que é responsabilidade minha, eu exerço governo. Por exemplo, eu tenho tanto gestão de emoção que essa questão de ansiedade e depressão passa bem longe de mim. Por quê? Porque eu tenho autogoverno nas minhas emoções, eu tenho inteligência emocional, eu entendo como funciona, eu conheço o princípio e diariamente eu estou me monitorando, diariamente eu estou me cuidando, diariamente eu estou me autogerenciando, diariamente eu estou me autoaconselhando, diariamente eu estou me autoinstruindo, diariamente sabe o que eu faço? Eu sempre falo para todo mundo que existe um momento na vida, preste atenção, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu já negligenciei, por isso que eu estou comunicando aqui para vocês. Chegou um momento da vida que eu prestei atenção, assim, ó, mas eu estou arrebentado, eu estou quebrado, eu estou passando por problema, dificuldade, por que eu não coloco em prática aquilo que eu ensino? E eu percebi que chega um momento da vida que eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha vida. Eu disse, eu preciso então, tudo aquilo que eu aprendi, me auto-orientar, me auto-instruir, me autodisciplinar, me auto-corrigir, me auto-acompanhar. Eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a gerenciar mais as minhas emoções, a minha saúde física, a minha saúde emocional. Eu comecei a ter os resultados, os benefícios no meu corpo. Hoje eu consigo ver os frutos desse autocuidado em mim, porque hoje eu estou bem. E estando bem, eu posso dar e dar o meu melhor para vocês que estão aqui na internet. Eu posso dar o meu melhor para os meus familiares, eu posso dar o melhor para a minha família que eu estou construindo agora, para a minha noiva e para os meus filhos. Eu posso dar o melhor para todos. Por quê? Porque eu estou bem emocionalmente, eu estou bem psicologicamente, eu estou bem fisicamente, aí eu posso dar o meu melhor para os outros. Então eu quero fazer um desafio para você que está aqui comigo nessa aula agora ao vivo, e você que vai ver a aula depois, de fazer uma análise de como está a sua saúde emocional, de como está a sua saúde física e de como está a sua saúde. Você vai cuidar em todas as esferas, vai cuidar do teu emocional, vai fazer a tua saúde física, eu quero te desafiar, análise emocional. Se você faz tempo que você vai no médico, você vai se programar para fazer um check-up, para ver como é que está o seu colesterol, o triglicerídeo, vai fazer aqueles exames básicos lá de fezes, urina, de sangue, é o básico. Vai fazer um eletrocardiograma, vai ver como está o teu organismo. Uma vez que você vê como está o teu organismo, vai fazer uma análise na sua alimentação. Para de deixar que o alimento governe sobre você, governe sobre o alimento. E coma só aquilo que o seu corpo precisa, não coma em excesso aquilo que o seu corpo, o seu organismo não precisa, porque você está se autodestruindo. Se você está se autodestruindo, você vai viver menos, e automaticamente, se você viver menos, você vai deixar de desfrutar a sua família, a sua casa, vai deixar de desfrutar dos seus sonhos, vai deixar a sua família mais cedo, vai deixar seu esposo, seus filhos mais cedo. Então assim, o básico que você tem que ter é autogoverno. E se você gerenciar as suas emoções, você também não vai adoecer como o grande mal do século, essa questão de ansiedade, depressão. As pessoas estão vivendo isso porque não estão tendo gestão da emoção. Existe o princípio básico, que é o autocuidado dos seus 5 sentidos, porque toda informação entra pelos 5 sentidos. E também eu quero passar uma tarefa para vocês, que eu sempre passo na mentoria. O básico que você deve saber é de como os seus 5 sentidos funcionam: os seus olhos, o seu ouvido, o seu olfato, o seu tato, o seu paladar, porque é por aí que entra informação. Então, se você entende como funciona, você vai ter cuidado por esses 5 sentidos. Então, hoje a aula foi sobre o autoabandono. Pessoas que no decorrer da vida se deixam, elas não se cuidam, elas se abandonam, elas deixam de viver para si, elas deixam de cuidar de si, elas deixam de cuidar da sua saúde emocional, física, elas deixam, a vida para elas não faz mais sentido, e pelo fato de não fazer mais sentido, ela não estabelece um propósito, e ela acaba se deixando no caminho, larga do seu corpo, larga da sua aparência, larga das suas emoções. São pessoas que têm característica com a questão a baixa autoestima, questão inferior, questão de viver em função dos outros. Então isso é importante, eu e você hoje destravarmos. Então o exercício de hoje básico que eu passo para vocês faça uma análise na sua saúde emocional, e se houver necessidade, procure um profissional, e vá no SUS, procure um psicólogo, peça orientação e cuide aí dessa questão dessa ansiedade, ou se você está com princípio de depressão, vai lá, cuide, que eu desafio você a ir no médico e fazer um check-up para ver como é que está o seu corpo, para ver como está o seu organismo. Eu desafio você a cuidar da sua alimentação e se alimentar melhor, porque para que a sua vida possa ser prolongada. E vamos fazer esse cabelo,
vamos cortar esse cabelo, vamos ajeitar esse dente, vamos cuidar dessa aparência aí. Você que é mulher, cuida dessa aparência, você que é homem, cuida dessa aparência. Vamos melhorar aí as roupas que você está vestindo, porque é necessário o autocuidado, é necessário que você possa se amar, se valorizar, para que se você estiver bem, você possa ajudar e cuidar das pessoas. Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco aqui, e sexta-feira que vem eu vou estar aqui em mais um Destravado Propósito com a 18ª trava. Então eu te convido durante a semana, eu vou lançar o post para mostrar para vocês qual será a trava que eu vou trabalhar, e eu te convido também a assistir toda a série que já foi subida no YouTube. Ali você vai se desfrutar, são aulas que eu estou gravando ao vivo, mas que elas estão ficando ali de forma gratuita, e você pode assistir, você pode aprender, anotar, fazer os exercícios, porque eu tenho certeza que vai trazer muito resultado na sua vida. Quero agradecer. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Que o Senhor Deus abençoe essa casa, a sua família, o seu lar, e que você possa realizar grandes projetos. Gratidão, foi uma honra ter você aqui comigo, e em breve nós temos mais uma aula. Um beijo, tchau, tchau, e até a próxima aula, se Deus quiser.